Salve, salve, Universo Narrado, bom demais. Engenheiros aqui hoje para responder a dúvida dessa nobre senhorita, a senhorita Malu Pacheco Pukowski. Olha só, é uma dúvida bem direta, bem curtinha. Olha só, não consigo entender o motivo, entre aspas, né, da divisão por n menos p fatorial. E aqui ela está se referindo à fórmula de combinação simples. A fórmula de combinação simples, né, como você talvez se lembre aí, combinação de n escolhe p é n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. E essa nobre senhorita falou que não conseguiu compreender o motivo desta divisão aqui, ó. Perfeito, não? Tranquilidade. E dona Malu, eu estou aqui para elucidar, esclarecer essa sua dúvida para que você possa seguir o seu caminho dentro da análise combinatória na mais santa paz, tá bom? Então, olha só. Dona Malu, primeiro vamos recordar o que é essa tal dessa combinação simples, né? A combinação simples, o objetivo dela, né, é calcular o número de maneiras de escolher p elementos dentre n disponíveis. Como assim? Digamos que você tenha 5 elementos, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, os elementos A, B, C, D, E. E aqui, nós vamos resolver esse negócio aqui sem fórmula, tá? Eu quero te explicar a fórmula, mas a fórmula, ela nasce como uma consequência da aplicação de conceitos básicos, que no caso é o princípio fundamental da contagem. Então, vamos com muita calma aqui. Observe só, se você tem esses 5 elementos que podem ser escolhidos, né, disponíveis, quantos são os grupos de 3 elementos que você pode fazer? Vamos listar aqui na mão, vamos fazer aqui manualmente, você encara isso aqui comigo? Então, olha só, vamos lá. Ó. Minha dica é, vai em ordem alfabética, que aí você não esquece ninguém. Né? Então, por exemplo, pode ser o grupo ABC, perfeito? Pode ser o grupo ABD. Tá vendo que eu estou fixando os dois primeiros e variando só o último? E pode ser o ABE, perfeito? Observe que com AB não tem mais, porque o AB já foi com C, com D, com E. Então agora eu tenho que colocar o AC. Bacana? Então eu vou colocar aqui, ó, AC, D, A, C com E. Com AC também já não tem mais. Então agora nós vamos de AD. AD só pode ser com E. Observe que eu fiz todas as possibilidades com o A. Bacana, ó, fixei o A, fui variando. BC, BD, BE, CD, enfim, né, todos. Aqui, com A já foi todos então. Agora eu vou começar com B. Então vai ficar aqui, ó, BCD, que é o primeiro. BCE, né? Fiz aqui, ó, fixei esses dois. E aí variei o D com E. Com B e C não tem mais, então agora eu tenho que fazer B com D. Se for B com D, só dá para ser B, D e E. E por último, CDE. CDE. Pronto. Fechou? Então, quantas possibilidades nós temos aqui, Malu? Pô, nós temos aqui 10 possibilidades, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, significa que a resposta para esse problema seria 10. Isso é indiscutível, porque nós acabamos de listar. Eu não usei nem argumento combinatório aqui. Nós simplesmente sentamos e fizemos na força bruta, né? Isso daqui é chamado de método da força bruta. Você simplesmente senta e vai resolvendo ali até você encontrar a resposta 1 a 1, sem nenhum tipo de raciocínio combinatório por trás, tá bom? Tá. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse mesmo problema do ponto de vista da combinatória. Então, por exemplo, se você tiver aqui, ó, P, você tem que escolher 3, não é? Aí você pensa assim, pô, bicho, de quantas maneiras eu posso escolher esse primeiro cidadão que vai ocupar essa primeira casinha? Pô, pode ser 5, você concorda comigo? Pode ser o A, B, C, D ou E. Ah, tá. E aqui? Opa. E nesse segundo? Pô, nesse segundo aqui são 4, você concorda? Só não pode o que eu já tiver escolhido. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó. A, B, C, D, E. Pi. Se eu já tiver escolhido, sei lá, fala uma letra aí, D. Pô, sobram 4 para escolher o segundo. Aí, se eu escolher o C, pô, não, mas se eu escolher o A, não importa. Vai sobrar quantos para o terceiro? Pô, vai sobrar 3. Perfeito? Pelo princípio fundamental da contagem, o que a gente faz com esses números aqui, Malu? A gente os multiplica. Perfeito? Só que se você fizer essa multiplicação,
a senhorita vai ver que o negócio vai dar 60. Isso é um problema, porque você sabe que a resposta não é 60. Você sabe que a resposta é quanto? A resposta é 10. Mas onde está a falha nesse raciocínio? Esse raciocínio tem uma falha, né? A falha é justamente a ordem. Quando eu falei para você aqui selecionar alguns elementos, eu diferenciei a ordem? Não. Se fosse, por exemplo, formar um pódio, Malu, aí sim, pô, um pódio A, B, C, deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. O pódio A, B, C é igual ao pódio A, C, B ou é diferente? Pô, se for um pódio é diferente, né? Vamos supor, ouro, prata e bronze. É diferente de ouro, prata e bronze. Bacana não? Na primeira situação aqui o B ficaria bem mais feliz do que na segunda. Você concorda comigo? Beleza? Agora, se não for um pódio, se for, sei lá, premiação de medalhas. É uma competição em que os 3 primeiros que ganhar vão receber uma medalha de honra. Pô, aqui os 3 receberam essa medalha de honra, aqui os mesmos 3 receberam a mesma medalha de honra. Então, faz diferença esses 2 casos aqui? Diferença absolutamente nenhuma. Você pode imaginar, sei lá, as pessoas vão ser escolhidas para viajar. As 3 vão viajar. Não importa se é ABC, ACB, BCA, você entendeu? Então, o que vai acontecer? Aqui, quando a gente faz essas escolhas, né, isso é uma coisa que você sempre lembra. Quando a gente coloca os tracinhos, a gente está usando o princípio fundamental da contagem, a gente sempre está levando em consideração a ordem, né? Porque pensa só, quando eu coloquei 5, eu considerei que poderia ser o A? Sim. Ah, tá. Então esse caso aqui eu contei. Mas quando eu coloquei 4, pode ser que tenha vindo B? Sim. E quando eu coloquei 3, pode ser que tenha vindo C? Sim. Então eu contei essa trinca aqui. Pô, mas quando eu coloquei o 5, pô, pode ter vindo B? Pode. 5 é justamente porque poderia ser o A, B, C, D ou E. Ah, tá. Então, vamos supor que eu escolhi o B no primeiro. Beleza. Eu contei o caso em que o segundo foi o B, foi o C? Sim. Olha lá, o C está disponível. Ó, 4 é o A, C, D, E. Ah, tá. Então, beleza. Então, vamos supor que eu tenha escolhido. E o último aqui eu contei o A? Contei. Olha lá, ele está disponível aqui, ó. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo te dizer que, ao aplicar esse raciocínio dos tracinhos, o princípio fundamental da contagem, você considerou todas essas ordens. E não foram só essas, foram todas as possíveis. E eu te pergunto, quantas são as ordens possíveis que você pode organizar essas 3 pessoas? A, B e C. Ah, são 6, né? Olha lá, ó. ABC, ACB, só para deixar em ordem alfabética. BAC, BCA, CAB e CBA. No fundo, Malu, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos um 3 fatorial. Nós permutamos as 3 pessoas que estão escolhidas. Perfeito? Só que o que a gente tem que fazer para arrumar essa cagada que a gente fez? Porque aqui a gente fez uma cagada, né? A gente cometeu um erro, que é contar várias vezes. Mas o que vai acontecer? Se você perceber, toda essa galera aqui, eles, na verdade, foram contados 6 vezes, né? É o grupo, isso aqui é o grupo ABC, que ao fazer o 5 vezes 4 vezes 3, foi contado quantas vezes? Foi contado 6 vezes. Ah, mas e o grupo ADE? Ele também foi contado 6 vezes. ADE, AED, DEA, DA, enfim, você entendeu. Então significa que todos os grupos foram contados 6 vezes, ou seja, ao fazer esse 5 vezes 4 vezes 3, você contou 6 vezes o que era para contar. Se você sabe que você tem um resultado que é 6 vezes aquilo que deveria ter sido, como que a gente arruma essa cagada? A gente divide pelo 6 fatorial. Então você vai chegar aqui, dividir por 6 fatorial, por 3 fatorial, né? No caso é o 6. Dividir isso aqui por 6, encontramos quanto? Fantasticamente, o número 10, que era o esperado. Fez sentido?
Bacana? Engenheiros, mas você ainda não me explicou de onde que veio esse n menos p fatorial. Não, eu não expliquei ainda não. Eu não expliquei nem a fórmula ainda, tá bom? Mas então vamos lá. Vamos agora tentar aplicar para uns casos diferentes. Então, olha só para você que doideira. Ao aplicar para escolher 3 de 5, o raciocínio foi, vou colocar 3 traços, o primeiro é 5, o outro é 4, o outro é 3, e vou dividir por 3 fatorial. Por que por 3 fatorial? Porque eu estou escolhendo 3 e a ordem entre eles não faz diferença. Ao fazer o 5 vezes 4 vezes 3, eu estou considerando a ordem, mas ela não deveria ter sido considerada. Perfeito ou não? Tranquilidade? Ah, tá. Beleza. Agora, e se fosse escolher, sei lá, 4 de 9? E aí? Imagina aí, você tem 9 cidadãos disponíveis e quer escolher 4. Qual seria o raciocínio aqui? Ó? P, 1, 2, 3, 4. Perfeito? De quantas maneiras eu poderia escolher o primeiro? 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Só que aqui existe uma cagada que foi feita aqui por nós, né, Malu? Então, como é que você arruma essa senhorita cagada? Divide por 4 fatorial, pelo mesmo motivo. Porque o ABCD, ABC, ABDC, ACBD, ACBA, enfim, todas essas quádruplas foram contadas repetidamente, mas não deveriam ter sido contadas. Perfeito? Vou fazer mais um aqui, Dona Malu, mais um chatinho aqui, ó. Digamos que você quer escolher, sei lá, 14 de 50. Pô, Malu, você deve concordar comigo que no mínimo isso aqui é chato pra cacete, né não? Como é que você dá uma resposta desse jeito aqui, Malu? A resposta seria 50 vezes 49 vezes 48. E nós vamos até onde ali? Nós vamos até o 37, né? 37. Olha lá, ó. 36. 38 aqui, ó. Perfeito? Deixa eu contar direitinho. Perfeito. Olha lá, 37, 38, 39, 40. Foi mais 14. Beleza? Show? E lógico que você vai dividir isso aqui por 14 fatorial. E o último caso, que seria o caso genérico, vamos dizer que eu vou selecionar P de N, tá bom? Eu tenho N elementos disponíveis e vou escolher P. Fez sentido? Então vamos construir esse raciocínio. Malu, isso que nós fizemos está perfeitamente correto. Zero problemas. Só que cá entre nós não está prático. Para esse primeiro caso aqui, pô, os números são pequenininhos. Tá bom. Praticamente não faz diferença, né? Aqui você consegue fazer na mão. Esse aqui é mais ou menos, né? Já começa a ficar um pouco desagradável, mas dá para fazer na mão aqui sem grandes problemas. Esse aqui não dá, não. Sacou? Então, para que vem a fórmula, Malu? Para você conseguir dar essa resposta de um jeito mais enxuto. Essa é uma dos objetivos da fórmula, tá bom? De maneira que você dá uma resposta de uma maneira enxuta e prática, sem você precisar, porque se você tivesse que responder esse problema aqui, ó, a sua resposta teria que ser essa daqui, ó. Sacou? Você não vai ver uma alternativa de questão desse jeito. Então, o que faz? A gente usa uma manipulação para escrever as coisas de um jeito que eu quero. Então, olha só, voltando à sua pergunta, não entendi o motivo do n-p. Sabe qual que é o motivo do n-p? É simplesmente uma manipulação para deixar bonito. Hoje a pessoa não faz uma plástica, não faz uma harmonização facial. Para quê? Para ficar bonito, né? É uma manipulação que a pessoa está fazendo para ficar mais bonito. Então, isso aqui você pode encarar que é a mesma coisa. Esse n-p fatorial é a harmonização facial da combinação. Sacou? Beleza? Geis, ainda não entendi. Olha só que doideira. Isso aqui, Malu, 5 vezes 4 vezes 3. Você deve concordar comigo que parece um fatorial, mas não é um fatorial porque não está indo até o 1. Quem que está faltando para chegar até o 1? Você concorda que é o 2 vezes 1? Ah, rapaz, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó.
5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial. Aí sabe o que eu vou fazer, Malu? Eu vou completar 2 vezes 1. Mas você pode fazer isso? Pode. Desde que você faça em cima e embaixo. Você concorda que eu não fiz nada? É apenas uma manipulação. Perfeito? Só que ao fazer isso, Malu, olha só que bonito que ficou. Quem que é esse numerador aqui? Pô, esse cara aqui virou um 5 fatorial. Agora sim. E esse foi o nosso objetivo. Dividido por 3 fatorial. E aqui, 2 fatorial. Olha como é que a resposta ficou mais enxuta. Vamos olhar o de baixo. Olha só para você que doideira. Essa aqui a resposta seria 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Tudo dividido por 4 fatorial. A resposta é essa. Perfeito? Isso aqui é a resposta. Se você jogar na calculadora, você faz aí, beleza? Só que em cima tá meio feio. Por quê? Porque em cima não tem um fatorial. Ficar escrevendo 9 vezes é chato. Então sabe o que você faz? Você completa o fatorial. Então eu vou multiplicar aqui em cima por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Engenheiros, eu posso fazer isso? Lógico que pode. Desde que você faça em cima e embaixo. É ou não é? É mesmo. Então, aqui agora, como é que vai ficar essa resposta? Pô, você deve concordar comigo que em cima ficou 9 fatorial. Embaixo ficou 4 fatorial. Aqui ficou 5 fatorial. Compreende ou não? O que é mais bonitinho? Malu, você dá essa resposta ou você dá essa daqui, ó? Pô, essa aqui tem enxuta, né? Tá compactada. Olha só essa última aqui. Essa aqui eu nem escrevi. Observe que aqui em cima tinha 14 termos, eu só escrevi 5. Eu coloquei uma reticências aqui, porque ninguém tem paciência para fazer isso aqui, né? Mas a lógica qual que seria, Malu? Você vai fazer o seguinte. Resposta 50 vezes 49 vezes 48, papapá, vezes 38 vezes 37. Dividido por 14 fatorial. Essa seria a resposta. Só que, de novo, o que nós vamos fazer? Nós vamos completar. Nesse caso aqui, nós vamos completar até chegar no 1. A partir de quanto que eu preciso completar aqui, Malu? 36. Só que hoje eu vou colocar prático. Ó, 36 fatorial. Que é 36 vezes 35 vezes 34 vezes 32. E assim vai. Até 1. Só que se eu fiz em cima, eu tenho que fazer embaixo. Então, como é que ficou a minha resposta agora? Minha resposta agora ficou 50 fatorial. Observe que é justamente isso. 50 vezes 49, 38, 37, 36, 35, até 1. Então, isso aqui é 50 fatorial. Dividido por 14 fatorial, 36 fatorial. Você concorda comigo, então? Beleza? Agora vamos parar para pensar na lógica do que significa cada um desses números que eu coloquei em cor diferente. O que é esse 5? Esse 5 é o número de pessoas disponíveis, que a gente costuma chamar de N. Aqui eu tinha 5 pessoas disponíveis. O que significa esse laranjado aqui? Esse laranjado é o número de pessoas que eu vou escolher. Olha lá, rapaz, então esse cara aqui é o meu P fatorial. E quem que é esse 2, Malu? E aqui é a chave, é o lance. Observe, a gente não está sempre completando o fatorial? Então, olha só, se aqui em cima você tinha 5, você começou no 5, só que nós vamos escrever quantos termos? Só 3. Então, falta quantos para chegar até 1? 2. Como que você chegou nesse 2? Você apenas subtraiu. Você concorda? Que esse 2 aqui, ele é justamente o N menos o P. Que nesse caso aqui é o 5 menos o 3. Você tinha começado lá no 5 e tinha escrito só 3 números. Então, 5, 4, 3. Quem que falta para você chegar até 1? 2 e 1. 2 termos. Por isso que é um 2 fatorial. Olha essa daqui, ó, vai começando a ficar cada vez mais claro, Malu. Olha só, você tem aqui, ó, 5 vezes 8 vezes 7, perdão, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6.
Por que 9? 9 é o N, é o número de pessoas disponíveis. Olha lá, ó. Ah, entendi. E quem que é esse 4? É o número de pessoas que eu vou escolher. Olha lá, ó. 4 dentre 9 pessoas. Ah, rapaz, esse negócio que vai ficar P. Beleza ou não? E esse 5 aqui, de onde que ele veio? Esse 5 veio do N menos P. Por que o N menos P? É só, lembre-se, esse roxo, ele surgiu de uma manipulação. É só para a resposta ficar bonitinha, ficar enxuta, ficar ok. Perfeito? Você não é obrigado a colocá-lo, mas aí sua resposta vai ter que ser dada desse jeito que estava aqui, né? Ó, antes de colocar essa parte roxa ali, ó. Só que ninguém tem paciência de escrever isso aqui, mano. Sacou? E aqui é a mesma coisa. Olha lá, ó. Ah, o que é esse 50 aqui? Esse 50 aqui é o N, é o número de pessoas que eu tenho disponíveis. Perfeito? Quem que é esse 14? É o número de pessoas que eu estou escolhendo. E o que significa esse 36? É apenas o que completa. É o que falta no 14 para chegar até os 50. Então, esse cara aqui, ele vem apenas como 50 menos 14. Então, como é que fica a fórmula quando você quer escolher você quer escolher P dentre N cidadãos? Como é que vai ficar isso aqui, Malu? Vai ficar N fatorial, perfeito? P fatorial, que é o que eu vou escolher, e, finalmente, N menos P fatorial, porque é aquilo que a gente coloca só para completar e a manipulação. Fica bonitinha a fórmula, fica bonitinha. Fez sentido ou não? Tranquilidade? E a isso damos o nome de combinação de N escolhe P. Observe que essa fórmula ela vem de uma consequência da aplicação do princípio fundamental da contagem. Pô, bonito demais, né não, Malu? Você tá doido, bicho. Isso aqui é bonito demais. Isso é uma coisa que a gente faz muito na matemática. Manipular as coisas que às vezes ficam feias para poderem ser escritas de um jeito bonito, de um jeito prático, bacana. Por exemplo, numa questão que você tiver que escolher, sei lá, 35 pessoas dentre 100, você jamais vai ver 35 números se multiplicando. Como é que você vai escrever? Você vai escrever combinação de 100, escolhe, já esqueci o número que eu falei, 35, não sei, 30. Bacana? Mas lembre-se, esse n menos p fatorial, ele é simplesmente uma manipulação, sacou? É uma consequência para você poder escrever aquilo que já estava correto, mas de um jeito feio, escrever novamente de um jeito bonito. Perfeito, Malu? Então, Malu, um beijo para você. Espero que você tenha gostado. Talvez você que não seja a Malu tenha acompanhado aí, talvez por também não compreender esse tipo de coisa que na análise combinatória. Tamo junto demais. Um beijo para você. Malu, continua acompanhando as aulas. Se você aí não é aluno do Universo Narrado, bicho, tem um link embaixo, você cai para dentro aí, né? A gente tem toda a análise combinatória explicada de um jeito muito claro, de um jeito muito intuitivo, né? De um jeito que você consegue realmente compreender tudo que está por trás das formas, tá bom? Beijo para você e até a próxima.